Olá, gente, boa noite, tudo bem? Família Zoe, que saudade, família Zoe. Tem uma semana que a gente parou os nossos cultos e uma saudade tremenda da gente ficar junto, da gente estar como igreja ali se reunindo. Muita saudade da gente. A gente é um povo muito caloroso, né? Querendo sempre estar perto, sempre estar abraçando, sempre estar podendo estar bem colado um do outro, a gente se relacionando ali. Só que devido a esse problema todo aí, graças a esse problemaço, a gente está um pouco afastado. Mas em nome de Jesus isso é por pouco tempo. Eu tenho certeza que daqui uns dias a gente vai estar junto, podendo se reunir novamente para a gente estar celebrando e adorando o nome desse Deus maravilhoso que a gente serve. Amém? Então hoje a gente vai estar continuando a nossa série do oleiro e o barro. E eu tenho certeza que será uma benção. Tá bom? Então esse primeiro vídeo a gente vai fazer ele em 2 ou 3 partes, não sei, vamos ver como é que vai ficar. Para a gente estar só lembrando dessa primeira parte que eu quero fazer, para a gente estar lembrando do que a gente falou nas primeiras ministrações lá na igreja, para a gente estar encaixando no que a gente vai falar, tá ok? Aí nesse primeiro aí a gente vai estar só dando uma lembrada do que a gente falou. Eu queria estar iniciando com oração, queria que se os irmãos pudessem me acompanhar nesse momento, seria de grande valia, amém? Vamos orar então. Pai, obrigado, Senhor. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha acompanhar, Senhor, a cada esse estudo, Senhor, a cada parte, cada palavra ministrada dessa série, Senhor. Que o Senhor venha nos inspirar, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha trazer, Senhor, ao nosso coração, ao nosso espírito, toda a revelação que nós precisamos, Pai, para poder nós compreendermos aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Muito obrigado, Pai. Abra as nossas mentes, Senhor, abra os nossos corações, para que a gente possa, Senhor, compreender em profundidade, Pai, aquilo que o Senhor tem para ministrar essa noite conosco. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, gente? Vamos lá. Vamos lá em Jeremias, capítulo 18, para a gente só relembrar o que a gente estava falando nas nossas últimas ministrações lá na igreja. Amém? Vamos lá. Tá? Em Jeremias 18, versículo 1. Olha o que diz. Esta é a mensagem que o Senhor mandou a Jeremias. Desça à casa aonde se fazem panelas, jarros e vasos de barro, porque lá eu vou falar com você. Então fui à casa do oleiro que o Senhor havia me indicado. Lá encontrei o oleiro trabalhando na sua roda, mas o vaso de barro que ele estava formando não saiu do seu agrado, e ele o amoleceu e o fez conforme ele queria. Então o Senhor falou comigo, disse Jeremias: ó povo de Israel, por acaso não posso fazer de vocês a mesma coisa que este oleiro fez com barro? Pergunta o Senhor. Como o barro está nas mãos do oleiro, assim vocês estão nas minhas mãos. Então, você vê Jeremias 18, versículo 1 até o 6. Jeremias ele vem falando que a palavra do Senhor veio até ele e disse para ele: olha, vá até a casa do oleiro, porque lá eu quero falar com você. Isso no versículo 2. Então, o que a gente aprende dessa palavra de Jeremias? Que Deus, às vezes, ele nos leva em algum determinado lugar, ou então a nossa vida é caminhada para determinados lugares, para que a gente aprenda a certas coisas que Deus quer que a gente aprenda, para que a gente saia daquele estágio da nossa vida e passe para um outro estágio maior e melhor. Então, Deus sempre tem esse hábito, né,
de levar as pessoas para um determinado lugar, para que ele venha poder falar algo conosco, para que a gente possa compreender na sua totalidade aquilo que ele quer falar com a gente. Então você vê isso também em Ezequiel 37. Quando o Senhor ele leva Ezequiel naquele vale de ossos sequíssimos, ali era para que ele pudesse entender a mensagem que ele deveria passar para o povo de Israel naquela época. Da mesma forma foi com Jeremias em Jeremias 18. Ele levou ele até a casa do oleiro para poder falar, para ele compreender a mensagem, a profundidade de tudo aquilo que Deus tinha para falar com aquele povo na época, que era o povo de Israel. Então, ele levou Jeremias até lá para ele poder falar e ele compreender na totalidade. E chegando lá, na casa do oleiro, versículo 3, você observa aí, que o oleiro ele estava trabalhando na sua roda. Como ele faz até hoje, o oleiro que é o Senhor, que é o Criador, que é quem molda, que é quem prepara, que é quem faz tudo no universo. Ele estava trabalhando na sua roda. E Deus, ele é um Deus que ele nunca para de trabalhar. Ele sempre trabalha por aqueles que confiam nele. Então você vê isso, essa confirmação do que eu acabei de falar, em Isaías 64:4, que desde que o mundo é mundo, Deus ele trabalha por aqueles que nele esperam. Então, Deus ele está sempre trabalhando em prol daqueles que esperam por ele. Em algumas versões fala que confiam nele. Então, Jeremias vê um vaso na mão do oleiro. E esse vaso não saiu conforme o oleiro queria. E ele vai, amolece o vaso, né? Ele amassa aquele barro novamente, aquele barro ainda está ali, não tem forma, ele estava com uma forma, só que não saiu conforme o oleiro queria, e ele vai, amassa novamente aquele barro, né? No versículo 4, e ele começa a fazer um novo vaso daquele mesmo barro, que ele começa a fazer conforme ele queria, porque da primeira vez não saiu conforme ele queria, e ele agora ele começa a fazer conforme ele queria. E Deus ele está sempre pronto, né? Nesse versículo 4 a gente começa a entender que Deus ele está sempre pronto a recomeçar algo na nossa vida. Mesmo que algo aconteça de errado, que alguma coisa não saia do nosso agrado ou do agrado de Deus, Deus ele está sempre pronto a recomeçar e fazer algo maravilhoso na nossa vida. E Ele nos perdoa sempre que a gente precisar. Sempre que algo saia de errado, que não saia do agrado dele e a gente desagrade ele, ele está sempre pronto a nos perdoar. Né? E eu até citei lá na nossa primeira ministração sobre um pouco da vida de Pedro, né? Desde o início, quando ele se encontra com Jesus ali à beira do mar, ele estava pescando e o Senhor vai e libera uma palavra e em cima daquela palavra Pedro vai, lança as redes novamente e ali ele faz uma das pescas mais incríveis que alguém, eu acho que possa ter presenciado, foi a que Pedro presenciou naquele dia. A Bíblia narra que as redes quase se romperam, né, de tamanha quantidade de peixe que entrou dentro dela para que o Pedro pudesse puxar para dentro do barco, que foi necessário várias pessoas para poder colocar aquela quantidade de peixe dentro do barco. E ali Pedro e Jesus eles se conheceram ali, e dali ele passou a seguir Jesus. E ali veio uma trajetória com Jesus durante a caminhada que ele andou com Jesus até a cruz. E você vê que altos e baixos, Pedro sempre estava ali com o Senhor, e o Senhor está muito claro, isso está sempre pronto a perdoar Pedro. E da mesma forma que ele foi com Pedro naquela época, ele é conosco até hoje. Ele está sempre pronto a nos perdoar. E quando narra isso lá em João 21, que da mesma forma que eles se conheceram, quando Jesus ele vai para a cruz, ele morre, ele se entrega por nós e ressuscita e volta, e ele encontra com os discípulos na beira daquela praia,
e eles estavam na mesma situação, pescando, inclusive Pedro estava lá, e ele vai e fala para eles lançarem a rede novamente, ou seja, eles obedecem em cima da palavra de Jesus, e ali eles pegam uma quantidade absurda de peixe novamente. Então, da mesma forma que Pedro e Jesus começaram um relacionamento, ali Jesus volta depois da cruz e faz da mesma forma com Pedro novamente, e ali ele faz a pergunta que é bastante conhecida na palavra, que é: Pedro, tu me amas? E ele pergunta a Pedro 3 vezes se Pedro o amava. E não era porque Jesus tinha dúvida disso. Jesus sabia que Pedro amava. Mas só que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Por isso que Jesus perguntou a ele 3 vezes. 3 vezes. Então ele falou: se tu me ama, então apacenta as minhas ovelhas. E ali a vida de Pedro mudou totalmente. Depois daquelas palavras de Jesus, a vida dele se transformou. E ele literalmente passou a apacentar as ovelhas do Senhor, né? Então, até aí a gente lembrou, né? E o Senhor, ele fala com Jeremias: por acaso eu não posso fazer, no versículo 5, por acaso eu não posso fazer com vocês a mesma coisa que o oleiro fez com esse barro? Ele falando isso, Jeremias vendo aquele modelar daquele barro, para que ele pudesse passar a mensagem conforme Deus queria que ele passasse para aquele povo de Israel na época. Ele falou: por acaso eu não posso fazer com vocês a mesma coisa que este oleiro fez com barro? Ou seja, Deus aqui, ele estava querendo transformar a vida daquele povo, porque o povo estava sempre rejeitando aquilo que Deus falava. Tudo aquilo que Deus ele queria fazer de projeto de vida para aquele povo, o povo estava sempre rejeitando. O Senhor ele queria mudar a vida daquele povo e para melhor, porque os planos de Deus sempre são melhores do que os nossos planos. Você observa, no versículo 6 que ele fala assim, ó: como o barro está nas mãos do oleiro, assim vocês estão nas minhas mãos, ó povo de Israel, ó casa de Israel. E eles entendem ali que Deus ele estava querendo dar o melhor para eles, só que eles não queriam o melhor de Deus. E isso hoje, infelizmente, acontece muito até os dias de hoje. Olha, você vê uma palavra profética, né, de mais de 2.000 anos aqui, devia ter uns 2.700 anos aqui, mais ou menos, 2.600 anos aqui, que essa palavra está mais atual do que nunca. O povo estava rejeitando a vida que Deus queria dar para eles. E você observa isso lá em Jeremias 12, Jeremias 18, versículo 12, que eles respondem ao Senhor desta forma. O Senhor falando: será que eu não posso fazer o que esse oleiro fez com esse barro? Que transformar, que ele não saiu do jeito que ele queria, mas ele foi lá e transformou e formou ele em um vaso maravilhoso, qual agradava ao oleiro. E Deus queria fazer isso com o povo. Só que o povo liberou essa palavra para o Senhor. Olha como é que foi a resposta do povo para o Senhor naquela época. Dá uma olhada, vê se a gente consegue reconhecer esse tipo de palavra hoje, no mundo que a gente vive hoje. Olha o que eles disseram aqui para o Senhor, no versículo 12 de Jeremias 18. Mas eles responderam: não perca o seu tempo pedindo para nós mudarmos a nossa maneira de viver. Olha o que o povo de Israel falou para o Senhor: não perca o seu tempo pedindo para nós mudarmos a nossa maneira de viver. Será que isso não tem uma semelhança com os dias de hoje? Será que até eu mesmo me coloco nisso? Há um tempo atrás eu cheguei até a declarar isso em alto e bom som, que eu não queria aquilo que Deus tinha para mim. Deus ele começou a me confrontar, trabalhar, enviar pessoas para falar comigo, e eu rejeitando isso, aquilo que Deus tinha para mim. Isso há mais de 12 anos atrás, mais ou menos. Deus enviando incessantemente pessoas para mim,
para falar comigo, para liberar uma palavra na minha vida, para pregar o evangelho para mim e eu rejeitando. Porque eu queria viver a vida que eu queria e não a vida que Deus queria para mim. E olha a continuação do texto aqui na parte B do versículo. Não queremos viver sob as ordens de Deus. Preferimos fazer o que o nosso próprio coração deseja. Olha o que o povo falou. Preferimos fazer o que o nosso próprio coração deseja, com toda a nossa maldade e teimosia. Gente, isso é absurdo. Eu sei, como eu já falei, que eu já tive em uma situação assim, e eu não tinha noção da gravidade do que eu estava fazendo na minha vida. Em falar isso aqui, e literalmente isso aqui está mais vivo hoje do que nunca. Inúmeras pessoas estão declarando isso para Deus. Eu tenho certeza que Deus até hoje, da mesma forma que está aqui em Jeremias, Deus ele continua trabalhando. Deus ele continua trabalhando na sua roda, né? Que a roda aqui significa a roda da vida. Aqui, Deus ele continua trabalhando até hoje. Deus ele continua enviando os seus profetas. Deus ele continua enviando pessoas para falar, para que esse evangelho se expande a toda a criatura, até os confins da terra. Só que, infelizmente, tem pessoas ainda relutando, rejeitando essa verdade, renegando a veracidade da palavra de Deus. Então, da mesma forma que o povo de Israel estava falando aqui, e Deus com muita paciência, com muita longanimidade para com aquele povo, a mesma forma é Deus conosco hoje. E ele diz no versículo 13, acompanha aí comigo. Portanto, assim disse o Senhor, que coisa incrível! Nem os povos que adoram falsos deuses poderiam fazer uma coisa tão ruim assim. Olha o que Deus declara para eles. Que pecado horrível vocês cometeram, ó povo de Israel. Ou seja, e realmente é um pecado. Aqui a gente está vendo a blasfêmia contra o Espírito. Que o Espírito está sempre constantemente tentando bater na nossa porta. Para que a gente abra essa porta e ele entre nesta porta e tenha um relacionamento com a gente. A blasfêmia do Espírito é exatamente isso aqui. É você estar rejeitando a presença de Deus na sua vida. Você está rejeitando a palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo na sua vida. Como eu, há um tempo atrás, já tive nessa situação. Então, o povo de Israel estava constantemente falando, não, eu não quero o que o Senhor tem para mim, Deus. Eu prefiro continuar na minha vida, eu prefiro continuar fazendo o que eu gosto, eu prefiro continuar fazendo aquilo que o meu coração manda. E não quero a vida que o Senhor tem para mim. Constantemente o povo de Israel falava isso. E a gente vai ver ao longo da série coisas mais horrendas que eles andavam fazendo também ao longo dessa série que a gente vai estar vendo. Eu vou dar uma pausa agora no vídeo, já está aí com quase 19 minutos. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo agora e vou daqui a pouco estar mandando a segunda parte para a gente estar entrando no que eu quero falar hoje, tá bom? Isso aí só foi lembrando que a gente já falou nas nossas primeiras ministrações e agora a gente vai estar continuando no próximo vídeo a falar o que a gente vai começar agora, tá bom? Um abraço aí e até daqui a pouco.